Alegria em desejar justiça. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, nossa série de reflexões no Sermão do Monte. Se você já tem acompanhado, você sabe que é um longo discurso de Jesus, um ensino de Jesus tão profundo, tão certeiro, que expõe a gente e quem a gente verdadeiramente é diante de Deus. Ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e 7, Jesus está revelando para as pessoas como é que é o reino de Deus, como as pessoas que fazem parte do reino são, como é a essência delas. Ali as bem-aventuranças vai mostrar muito como essa pessoa é por dentro, como ela se relaciona com os demais. Então, vocês são sal e luz, vocês são luz, sal e luz, luz do mundo, sal da terra. Então, como elas se relacionam com as outras pessoas, como elas se relacionam com Deus, a lei de Deus, e isso, claro, vai ter a ver como ela vai se relacionar com o outro, sendo o outro do reino de Deus também como ela, ou não do reino de Deus. Como é que se relaciona, como é que se faz, como é que se vive a ética do reino para a gente. Então Jesus ele estoca o nosso coração com a espada afiada, não deixa espaço para a gente ficar cantando vitória, falando que a gente é o super e master e o outro não, e temos que destruir os outros. É um discurso de Jesus que choca a gente e deixa a gente na cadeira ou no chão ou de joelhos diante de Deus falando misericórdia. Senhor, eu não sou bom o suficiente, eu não estou perto da tua régua, não estou ali na perfeição. E esta pessoa que faz parte do reino de Deus, essa que faz parte do reino de Deus, ela é aquela que fala nas bem-aventuranças, que é pobre em espírito, que chora, que é manso ou humilde, porque ela reconhece quem ela é. Então, ela é pobre diante de Deus, ela é totalmente pobre, miserável. Então ela chora por ser quem ela é diante de Deus. Mas ao chorar também ela admite que em Deus tem a salvação, em Jesus tem salvação e o caminho e a entrada para o reino. Aí ela logo ela é humilde, manso, ela é pacífica, ela é tranquila em relação aos outros, não cospe marimbondo nem fogo, ferro e fogo nos outros. E também ela é tranquila em relação ao que os outros vão falar e fazer com ela, porque ela já percebeu diante de Deus que ela já recebeu o maior milagre, que é a salvação em Cristo Jesus. Então nada abala ela, não, ou não deveria abalar. As opiniões dos outros e mesmo a opinião certa dos outros sobre ela. Ah, você é muito metido. Eu sou. Não vai abalar ela, porque ela já se reconheceu diante de Deus e está sempre se reconhecendo. Isso não vai levar ela para o fundo do poço. Ela está cada vez mais feliz, mais alegre, e o tempo todo a ética do reino de Deus. O Sermão do Monte vai falando para a gente como é feliz aquele que é de Deus, mas é um reino de ponta cabeça com o mundo ao nosso redor. Hoje, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados, ou mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Hoje, então, vamos falar sobre alegria em desejar justiça. Bem-aventurado, de novo, mesmo verso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tem aquela música lá da banda brasileira de rock que fala: você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Então, vai falando sobre comida, sobre bebida, água, comida, e aí vai falando sobre coisas da vida que o ser humano gosta. A gente quer isso, mas a gente também quer aquilo outro, a gente também quer alegria, a gente quer diversão, a gente quer prazer, a gente quer isso, aquilo outro. Lá na música lá do Titãs você vê essas coisas que vão mostrando a realidade do ser humano. A gente tem fome e sede de muita coisa. Mas no final da história, a gente tem fome e sede daquilo que a gente acha que vai completar a gente, vai fazer a gente feliz finalmente. E aí chega Jesus e fala assim: feliz é aquele que... E aí ele vai dando um monte de característica dessas pessoas: pobre em espírito,
que chora, manso, pacífico, humilde, pacificador, puro de coração. Então, um monte de característica de que Jesus está falando, essa pessoa é a que é verdadeiramente feliz. E hoje Jesus falou e fala, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E aí tem que ter uma parada para a gente para se perguntar, a gente é feliz ou acha que vai ser feliz quando tiver o quê? Jesus fala, feliz é, mais do que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Daqui a pouco a gente fala de o que é justiça, tá? Mas quem tem fome e sede de justiça. E, cara, batata que você aí no seu coração e eu no meu também, a gente é levado a querer muitas outras coisas além de justiça. Talvez, nossa, como eu tô com uma fome, um desejo muito grande de justiça, que a justiça seja feita. Mais ou menos, talvez isso esteja lá no número 7 da lista. Você tem fome? Fala a verdade, eu vou falar a verdade também. Eu tenho fome eu tenho muito desejo que vai me fazer feliz, assim, a minha carne quer, é sossego, é alegria, eu quero rir, eu quero ficar quietinho, eu quero descanso, eu quero conforto, eu quero trabalhar, mas quero trabalhar só o tempo que eu não vou me cansar. Então, qual que é a tua fome, a tua sede? O que você acha, o teu desejo aí que vai falar que se eu tiver isso, eu vou ser feliz? Se eu tiver, quando eu tenho, aí eu tô feliz, aí eu sou feliz. Sede. Muitas dessas declarações do nosso coração, elas são vistas na prática pela nossa ação, a nossa ação. O que eu estou fazendo 24 horas? O que eu estou fazendo todo dia? O que eu estou fazendo todos os dias do mês? Eu estou gastando meu mês e meu ano, meus anos de vida, correndo atrás do quê? Rafa, eu tenho que trabalhar, porque trabalhar, dinheiro, etc. Tudo bem, mas nas horas vagas você quer fazer o quê? Estar com o quem e fazendo o quê? Pensando no quê? Planejando o quê? É isso que vai ser a sua felicidade quando finalmente você tiver um carro. Opa, eu ouvi um carro aí? Eu não tenho um carro, eu ando a pé, de ônibus e de aplicativo. Mas quando eu tiver um carro, gente, aí eu vou ser feliz. É isso? Quando eu tiver uma casa perfeita, quando eu tiver tal coisa. Gente, cada coisa que o nosso coração deseja freneticamente, ele mostra pelas ações. Em qualquer momento de brecha que a gente já está pensando nisso. Quando a gente não está trabalhando, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso sustento. Não dá para ficar parado, encostado, esperando as coisas caírem na nossa porta, né? Então, e a gente vai se desgastar e vai fazer tal, e vai correr atrás, e a gente vai ter dinheiro, mas aí a gente vai ter esse dinheiro para gastar com o quê? E a gente quer o quê para ser feliz? Você está buscando o quê para a sua felicidade? E Jesus vem e fala, mais do que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Você já sabe o que o teu coração diz aí que você precisa para ser feliz. Pessoas, a minha família, eu tenho a família perfeita. Eu sou feliz porque eu tenho a família. Eu sou feliz porque eu sou casado. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu casar de novo. Eu vou ser feliz quando meu filho parar de fazer tal coisa e finalmente fizer tal coisa. Eu vou ser feliz quando eu tiver 3 vezes mais do que eu ganho. Eu vou ser feliz quando eu vou ser eu sou feliz quando isso aqui está acontecendo, mas quando isso começa a ruir e desabar, eu fico um mundo de emoções e de braveza, tristeza, cada um reage de um jeito, maluqueza, e aí eu vou correr atrás de coisas que vão me fazer esquecer que eu estou sendo infeliz. Aí eu vou me jogar na comida, vou me jogar na bebida, vou me jogar em diversões eletrônicas, mídia social 24 horas por dia, para eu ficar entorpecido, drogado, até esquecer que eu sou infeliz porque eu não tenho ou está acabando tal coisa que eu queria tanto ter. Mas Jesus está falando, mais do que feliz é quem tenha esse desejo pela justiça. E Rafa, o que é justiça? Se não são essas idolatrias que Deus está mostrando no nosso coração, porque tudo isso que a gente está vendo que às vezes o nosso coração, muitas vezes, o nosso coração produz,
hora ou outra isso vai acabar, isso vai sofrer um dano, isso vai mudar e não vai ser do jeito que a gente queria, isso vai mudar para um outro estado e a gente vai falar, meu Deus, eu não tenho mais aquilo. Todo ídolo foi feito para ser destruído, inclusive as coisas que são da hora, que Deus fez para ser da hora, tipo família, tipo casamento, tipo diversão, tipo estudo, trabalho, o dinheiro do trabalho. Deus criou tudo isso pra gente. Mas quando isso vira ídolo, isso vai ser arrebentado e vai quebrar. Toda vez que a gente está colocando nossa felicidade em alguma coisa, aquilo vai quebrar e a gente vai quebrar a cara junto e Deus vai falar pra gente: e aí, quando é que você vai ter fome e sede de mim? Da minha justiça? De estar bem comigo. E é isso que significa justiça. Justiça a gente pode pensar em três coisas aqui diferentes, mas elas vão eu vou falar a primeira, mandar a real da primeira e depois as outras duas vão vir, elas vão depender dessa primeira. Justiça para Deus tá tudo certo, tudo perfeito, tudo no esquema, tudo certinho como ele fez para ser. Como ele criou, desenhou, planejou, ordenou e executou, e é para ser assim, e é para o ser humano estar justinho com ele, ó, justo, apertadinho, certinho com Deus, nas coisas que ele criou para ser, do jeito que ele mandou que fosse. Isso é justiça. E aí a gente se vê e olha para Deus e fala: eu não estou justo com Deus, eu não estou certinho com Deus. Falta tanta coisa para eu ser perfeito? Claro que falta. Você, ser humano, como eu, ser humano, apesar de eu não parecer um alienígena, a gente caiu da presença de Deus quando saiu da porta do Éden para fora. Estamos vivendo milênios de seres humanos desconectados e vivendo em injustiça. Então, tudo que Deus mostra no Antigo Testamento e no Novo Testamento mostra o que Deus gostaria que fosse com as relações fraternas, na sociedade, economicamente, justiça social, um monte de coisa. Deus fala: eu queria que fosse assim, eu quero que seja assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ninguém cobice isso, mas fique satisfeito com o que tem e faça isso. Se você quer mais, plante mais, trabalhe mais, você vai ter mais. Então, Deus fez a justiça e a gente caiu. A gente quis fazer do nosso jeito. Justiça. Então, ter fome e sede de justiça é a gente ficar satisfeito ou querer, primeiro, né? Tem que entender que essa justiça ela é feita em Cristo. Por isso que é dito no Novo Testamento que Cristo é a nossa justificação. É Ele que nos ajusta com Deus perfeitamente. Por quê? Porque Ele paga o preço do nosso erro, das nossas desconexões, dos nossos desequilíbrios, das nossas idolatrias. Ai, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Eu sou feliz porque eu tenho tal pessoa ou tal coisa. Tal. Idolatria, idolatria, idolatria. E aí Jesus paga o preço da nossa idolatria, dos nossos erros, para nos apresentar diante de Deus justos, perfeitos, com vestes sem nenhuma mancha. Essa é a veste que Jesus dá para a gente, falando: eu levei todo o erro na cruz comigo. Eu morri com todo esse erro e apresento para vocês a justificação, vestes limpas. Então, quem tem fome e sede de justiça, primeiro tem que ter entendimento que Jesus é a justiça de Deus para nós. É só em Jesus que nós estamos certinhos com Deus. Só em Jesus, só por causa de Jesus. Se a gente começa pelo lado contrário, falando: não, tem que isso, tem que aquilo, não pode, o Brasil tem que ser desse jeito, e a gente começa a passar lei de cima para baixo, que as pessoas não podem isso, não podem aquilo, tem que isso, aquilo, as pessoas não vão ser justificadas pelas leis e pelos nossos gritos. Ou é por Jesus, ou é elas entenderem o seu estado diante de Deus. Isso é pessoal. E a gente fez isso diante de Deus. Quem é do reino de Deus, a gente olhou para Deus, olhou para nós e falou: obrigado, Pai, por Jesus, que é a nossa justificação e que nos apresentou perfeitos diante de Deus, porque Ele morreu como imperfeito no nosso lugar. Então você tem fome e sede dessa justificação. Então todo dia você pode acordar
e orar por isso, obrigado, Deus, pela justiça feita em Cristo. Obrigado por isso. Que essa alegria de ser justo por causa de Cristo invada a minha vida, a minha mente, meu ser, e eu não dependa de nada hoje para ser feliz. E amanhã de novo a justiça de ser salvo, de ser de Deus, a alegria de ser justificado invada a minha vida e transborde para toda meus relacionamentos. E se a situação econômica estiver ruim, eu sou justificado por Jesus, eu estou feliz porque eu sou justo em Cristo. Essa é uma oração que podemos ter e fazer diante de Deus. E por causa disso, nós vamos ter apetite espiritual, nós vamos ter uma fome e sede por cada vez mais as coisas de Deus, a justiça de Deus, o que é certinho em relação a Deus. Então eu tenho apetite da justificação, a primeira coisa. Eu sou feliz e saciado porque eu sou salvo em Cristo. Segunda coisa, eu tenho um apetite espiritual agora. Eu não tenho mais fome e sede de idolatria. Eu tenho fome e sede espiritual das coisas de Deus. O que Deus diz que é bom, eu corro, eu persigo, eu corro em direção a essas coisas. Deus falou que o casamento é dessa forma, então eu vou correr para ser fiel à minha esposa, eu vou correr para amar a minha esposa, eu vou correr para me sacrificar pela minha esposa, eu vou correr para ser provedor, eu vou correr pelas coisas que Deus falou, eu vou ter sede disso. Eu não vou fazer isso por idolatria ou porque tem que fazer, isso vai ser natural. Tô precisando fazer um bem para minha esposa hoje, tô precisando fazer um bem para minha família, tô precisando fazer um bem para a igreja, tô precisando fazer um bem para a sociedade, tô precisando fazer um bem para aquele que não é crente também, tô precisando fazer. Isso é fome e sede espiritual. E Deus produz isso na gente. Então eu persigo as coisas que Deus fala que é bom, eu desejo, eu não quero fugir das coisas de Deus. Eu não fico perguntando, ai Deus, pode tal coisa? Porque eu quero fazer aquelas coisas lá. Ai, será que... Até quanto eu posso ir longe e ainda ser considerado filho de Deus? É o contrário. Quem tem fome e sede de justiça corre para Deus. E aí, a outra face disso, do apetite espiritual, é que o que Deus diz que é mal, eu corro disso, eu saio fora, eu vou embora, eu evito, eu pulo fora. Se as coisas que Deus diz que é bom, eu quero pular dentro, apetite espiritual. As coisas que Deus diz que não são boas, eu quero pular fora. E se eu ainda estou fazendo um pouquinho disso, eu estou com fome e sede de parar com isso, de falar, não quero mais fazer isso e não quero viver essas coisas. Eu quero parar com isso, quero parar de ser preguiçoso, quero parar de ser fofoqueiro, quero parar de ser encrenqueiro, quero parar de idolatria política, eu quero não quero isso para minha vida. É um apetite espiritual por Deus e não quero mais as coisas que faz mal para mim e para a vida de Deus, certo? E isso vai transbordar para a terceira coisa, que é um apetite pela justiça de Deus em todos os níveis da minha vida. Então, justiça pessoal. Eu quero ser justo e quero cada vez mais prosseguir no caminho de perfeição com Deus, pessoalmente. Eu quero que essa justiça também vá para a família. Eu tenho apetite por isso para a igreja. Eu tenho apetite por isso na sociedade. Eu não vou esperar governo X ou Y fazer tal coisa. O crente, o filho de Deus, tem apetite, fome e sede de justiça social também. Então ele vai e reparte o pão com quem não tem. Ele não espera programa social, ele vai lá, ele faz, eles fazem. A igreja faz isso há milênios sem esperar nenhum governo. Governo vai, governo vem, e a igreja continua fazendo o que foi chamada para fazer. Mais do que feliz é aquele que tem fome e sede de Deus.